Boa tarde, galera. Aqui é o professor Anderson, do Instituto Federal. Nós estamos num período de crise, mas nós vamos superar isso juntos. Pessoas, eu fiz uma revisão para vocês sobre um conteúdo que nós estávamos estudando antes da paralisação. Vocês lembram? Lei de Coulomb. O que era a lei de Coulomb? O que a lei de Coulomb nos permitia? A lei de Coulomb, ela nos permite calcular a força elétrica entre dois corpos carregados. Nós havíamos visto em sala de aula sobre os processos de eletrificação, ok? Por exemplo, vocês lembram do processo de eletrificação por atrito, quando eu pegava, por exemplo, a lã e passava sobre o vidro ou sobre um plástico? Ok. Hoje nós vamos continuar essa ideia sobre processos de eletrificação e sobre as forças de atração e de repulsão segundo a lei de Coulomb. Então, em resumo, a lei de Coulomb permite calcular o módulo da força elétrica entre dois corpos carregados. Vem comigo. Pessoas, nós estudamos um pouquinho da atomística. Lembra da atomística? Como que era o átomo? O átomo era constituído por uma partícula maciça e indivisível. Dentro dessa estrutura haviam cargas, os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo indivisível, níveis de energia, que nós também chamamos de eletrosferas. E nessas eletrosferas, aonde estão dispostos os elétrons. Por convenção, a literatura nos diz que dentro do núcleo, as cargas chamadas de prótons, elas são nomeadas como sinal mais. E na eletrosfera, ou nos níveis de energia, as cargas nomeadas por elétrons, elas têm o sinal menos. Mas o que a literatura está querendo dizer? Ela está querendo dizer que são cargas opostas. E se são cargas opostas, o que acontece? Ocorre a chamada força de atração. Então, quando são cargas opostas, com sinais opostos, exemplo, mais e menos, ou menos e mais, a força de interação, segundo a lei de Coulomb, é a força de atração. Quando ocorre a interação entre duas cargas com os mesmos sinais, ou com o mesmo nome, por exemplo, mais e mais, exemplo, próton e próton, a força é de repulsão. Então, em resumo, sinais iguais, força de repulsão. Sinais diferentes, força de atração. Pessoas, aqui nós temos um resumo da nossa lei de Coulomb. E o que essa lei de Coulomb nos diz? Que a força de atração, quando os sinais são opostos, ou de repulsão, quando os sinais são iguais, é diretamente proporcional ao sinalzinho de igual aqui, diretamente proporcional ao produto entre duas cargas envolvidas, Q1 e Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que eu quero dizer com isso, galera? Com o quadrado da distância, eu quero dizer que a força, ela decai com o quadrado da distância. Ou seja, eu tenho duas cargas, e essas duas cargas, elas possuem sinais diferentes, por exemplo, uma carga mais e uma carga menos. Elas estão separadas de uma distância d. Bom, se são cargas com sinais opostos, elas sofrem a força de atração. Se eu dobrar a distância, essa força de atração ainda continua, porém com intensidade menor. De quanto? Olhe mais uma vez a equação. A força, ela decai com o quadrado da distância. Se eu dobrei a distância, a força, ela se reduz 4 vezes. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Professor, tem duas cargas, uma com sinal mais e uma com sinal menos. Elas estão interagindo através de uma força de atração. Por quê? Porque os sinais são opostos. Se eu triplicar a distância, o que ocorre? Bom, a força de atração ainda continua presente, porém com intensidade menor.
Quanto menor, eu tripliquei a distância. A força, ela decai com o quadrado da distância. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, essa força ainda continua presente quando eu triplico a distância, porém, 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Ok? Pessoas, vamos falar um pouquinho de força. Força, ela é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. Então, a força possui módulo, direção e também sentido. Força, grandeza vetorial, então possui módulo, direção e sentido. Por isso, comumente, vocês vão encontrar o Q1 e o Q2 em módulo. Porque aqui eu só estarei preocupado com o módulo, não com a direção e nem com o sentido. Pessoas, a distância. A distância é dada na unidade de metros. Muitas vezes vocês vão encontrar a distância em centímetro, em quilômetros e em milímetros. Obrigatoriamente eu vou transformar a distância em metros. Pessoas, 1 metro tem 100 centímetros, regrinha de 3 simples, e nós saímos com essa solução. Pessoas, o Q1 e o Q2, o Q1 e Q2 são cargas. Quando eu carrego o corpo através do processo de eletrificação ou através do processo de atrito, o que eu estou colocando naquele corpo? Eu estou colocando cargas. Qual é a unidade de cargas, pessoas? É o coulomb. Cargas é o coulomb. Ok? Pessoas, e quem está faltando por final? O K. O que significa esse K? Pessoas, vamos entender que esse K como sendo uma constante de equalificação. Para nós aqui, nós dizemos que o K é uma constante eletrostática. O K depende do meio. Por quê? Porque se esse fenômeno ocorrer, por exemplo, dentro da água doce, o K tem um valor. Se ocorrer dentro da água salgada, o K tem um outro valor. Se ocorrer dentro de um óleo, o K tem um terceiro valor. Se o fenômeno da interação entre as cargas ocorrer, por exemplo, no vácuo, o K assume esse valor, 9 vezes 10 a nona. Sempre que não for dado ou não for mencionado o meio, considera-se o meio como sendo o vácuo. E a constante no vácuo é 9 vezes 10 a nona. Em resumo, antes de nós fazermos um exercício, a força de atração ou repulsão, segundo a lei de Coulomb, é diretamente proporcional ao produto entre as cargas envolvidas, Q1 e Q2, e inversamente ao quadrado da distância. Ou seja, a força ela decai com o quadrado da distância. Vezes o K, que é uma constante eletrostática que depende do meio. Ok? Vamos fazer um exercício agora? Pessoas, antes de nós começarmos os nossos exercícios, eu vou falar um pouquinho para vocês dos prefixos mais comuns para a carga elétrica. Na verdade, são os prefixos mais comuns utilizados na elétrica. Beleza? Então, eu queria lembrar a vocês, e isso já foi comentado em sala de aula, a título de revisão, sobre esse símbolo. O M minúsculo. Qual é o nome? Vocês lembram? Para esse prefixo? É o mili. Então, mili, o símbolo é o M. E a potência na base 10? 10 a menos 3. Decimal 0,001. Notem, pessoas, uma casa, duas casas, 3 casas após a vírgula.
10 a menos 3. Símbolo, o N, nome, mili. Então, 1 mili vale 10 a menos 3 na base 10 e vale 0,001 como decimal. 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 10 a menos 3. E o próximo, quem lembra desse cara aqui, ó? Micro. O símbolo, o Mi. Potência base 10, 10 a menos 6. Então, quantos zeros após a vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha lá. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. O próximo, o nano. O símbolo, o N minúsculo. Potência, a base 10, 10 a menos 9. Quantas casas depois da vírgula? 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas. 10 a menos 9. Ok? Vamos partir para o nosso exemplo aqui, galera. Então, aqui eu tenho 2 corpos carregados. O primeiro corpo com a carga de 3 vezes 10 a menos 5 coulomb. O segundo corpo com carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E eles estão separados a uma distância de 15 centímetros no vácuo. Calcule a força elétrica entre eles. Ok. Pessoas, aqui não tem sinalzinho nenhum, então é o mais. Aqui também não tem sinalzinho nenhum, então é a mais. Logo, 2 cargas com o mesmo sinal, a força é de repulsão. Colocando a equação Rolin de Coulomb, que nos diz que a força, sinais iguais, de repulsão é diretamente proporcional ao produto entre as cargas envolvidas, Q1 e Q2. Pessoas, aqui pode ser Q1 maiúsculo, Q2 minúsculo, como queiram, não tem importância. Força de repulsão diretamente proporcional ao produto entre as cargas envolvidas. Vou colocar em módulo. Por quê? Eu só quero saber o módulo da força, apesar dessa força ser uma grandeza vetorial. Não estou preocupado nesse momento com a direção nem com o sentido. Dividido pelo quadrado da distância. Vezes quem? Vezes o K, que é a constante eletrostática, a constante de equalização do meio. Para o nosso caso, como eu vácuo, o K vale 9 vezes 10 a nona. Ok? Então, a nossa força de repulsão é igual a 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q1, 3 vezes 10 a menos 5, vezes Q2, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pelo quadrado da distância, 15 centímetros, quando transformados em metros, dá 0,15 metros ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a força ela decai com o quadrado da distância. Então a força de repulsão é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes. O que eu posso fazer aqui, pessoas? 3 vezes 5, 15, base 10 multiplicando, 10 a menos 5 com 10 a menos 6 vai ser igual a 10 a menos 11. Tudo isso dividido pelo
0,15 ao quadrado. Então, aqui eu posso fazer 9 vezes 5, vai dar 45, vão 4. 9 vezes 1, 9, com 4, 135. Vezes 10 a 9, com 10 a menos 11, vai dar 10 a menos 2. Ok? Tudo isso dividido por 0,15 ao quadrado, que vai dar 0,0225. Entrando com esses valores na calculadora, eu vou chegar que a força de repulsão é igual a 60 newtons. Ok, galera? Um grande abraço do professor Anderson. Continuamos a nossa próxima revisão com a primeira lei de Newton. Um abraço a todos.